Quando a gente fala de dor, seja de qualquer origem, o tratamento padrão ouro, ele deve incluir exercícios. Você tá falando sério? Ih, rapaz. Porque tudo depende do que o paciente te fala, né? Então ele te fala o nível da dor dele, mas não é palpável isso, né? Você está ouvindo de um... A dor é subjetiva, né? Então, e também tem um outro detalhe. Eu até fiz esses dias um vídeo, não sei, sobre o paracetamol. Fui alertar as pessoas, né, sobre o uso abusivo do paracetamol. E aí eu fui dar uma lida, assim, montei um esqueminha para dar uma pinceladinha sobre dor, já que ele é um analgésico. E até comentei no vídeo, né? Eu falei, o limiar da dor, ele é moldado por várias coisas, né? Mas uma delas são os nossos neurotransmissores. E quanto mais GABA e mais serotonina, você tem menos sensibilidade à dor. E quanto mais glutamato, você tem mais sensibilidade à dor. E glutamato aumenta no estresse. Então, pessoas estressadas, elas vão ser mais sensíveis à dor. Elas vão sentir muito mais a dor. Já aquela pessoa que acorda de manhã para fazer uma aulinha de yoga, respirar, contemplar o nascer do sol, aquela pessoa chamada de zen, ela é uma pessoa que vai tolerar melhor a dor, né? E aí, no nosso cenário do mundo hoje, o que você encontra mais? Pessoas zen ou pessoas estressadas, né? Então começa também a ficar mais claro. Pessoas zen, né, Samuel? Obviamente. Todo mundo é calmo quando a gente sai na rua. Não, pessoas zen, paciência. Zen dor. Zen, paciência, né? Quando a gente fala de dor, seja de qualquer origem, tá? Músculo-esquelética, pelo menos. O tratamento padrão ouro, ele deve incluir exercícios. Deve. Não tem exercício, a tua chance de melhora, ela diminui, tá? E aí, justamente, entra dentro da própria neurofisiologia, como tu acabou de falar. Serotonina. O que o exercício faz? Ele vai liberar essa quantidade de serotonina na corrente sanguínea. E outros neurotransmissores, endorfinas e tal, dando sensação de bem-estar. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo. Tem pessoas que dizem que, eu tenho mais dor, eu sou menos tolerante. Ou outras pessoas dizem que, não, eu tolero bem a dor. Não, na verdade, tu consegue lidar melhor com ela. Tu interpreta ela de uma forma que ela não te incomoda tanto. Por exemplo, foi feito alguns estudos, agora eu me esqueci o nome do estudo, eu posso, depois a gente, né, te deixa ali. Mas foi feito um estudo que comparou o grau de dor de triatletas com pessoas normais. O nível de dor que eles sentem é igual. A medição de dor, pergunta subjetiva, tua dor de 0 a 10, né? Foi alguns questionários, etc. O nível de dor é igual. Só que o cara que faz uma prova de triatlon, ele tolera mais. Pô, só a dorzinha do ácido lático lá no finalzinho daquele pedal, ele aguenta no osso. Ele aguenta no osso, por quê? Porque a satisfação que vai vir depois é muito maior. O terminar a prova para ele é um estímulo muito positivo. Então, mesmo que a dor seja ruim, ele sabe que aquilo ali pode gerar uma lesão nele, ele tolera, porque o que vem depois é melhor. A motivação dele é maior. E aqui, o cara que é sedentário ou não faz nada, não tem isso. Não vai ter recompensa. Não tem recompensa. Aí a gente entra no sistema de recompensa. Aí entra um outro aspecto neurofisiológico, por isso que é multifatorial. Então, a dor, o aspecto dor, especificamente, ele tem uma relação ligada diretamente com a parte biopsicossocial. Não, eu não consigo dissociar as duas coisas. Não, é impossível. Tá? E aí, o paciente que chega lá no meu consultório, ele vem já, às vezes, com todo um vício ou toda uma história que ele montou na cabeça dele ou que ele recebeu de outros profissionais da saúde que ele veio antes. Como, por exemplo, ele chega lá no consultório e me mostra o exame de imagem. Eu tenho uma hérnia de disco. A minha dor é por causa dessa hérnia de disco. Ele bota o exame assim, porque ele quer que tu veja a hérnia, né? A primeira coisa que ele quer que tu olhe, eu tenho uma hérnia, tá aqui a minha dor. Eu não preciso fazer o diagnóstico mais. Já tá feito. Aí eu gero medo num paciente desse. O profissional da saúde que não faz um diagnóstico apropriado gera medo num paciente desse. Ele vai gerar
Medo tanto de ele ter que operar, ele nunca mais vai ser igual. Medo de movimento. Tu não pode movimentar, tu não pode pegar carga, tu não pode ter impacto, tu não pode isso, tu não pode aquilo. E tu cria várias crenças na cabeça desse paciente que às vezes eu tenho que desconstruir todas as crenças para eu iniciar um tratamento. E às vezes o paciente tem a dor por causa dessas crenças, porque a lesão tecidual já acabou. A gente chama... Isso não é só na tua área, não. Isso a gente chama de achado ocasional, né? Que, por exemplo, vou dar um exemplo na minha profissão. O paciente, ele está com gases, e dor de gases é bem comum, só que ela pode ser tão intensa que às vezes o paciente pensa, não, isso não pode ser dor de gases. E aí ele vai no médico. E aí ele faz uma ultrassonografia do abdômen e vê que tem pedra na vesícula. E aquela dor não era da pedra na vesícula. É porque ele estava com gases, ele comeu uma feijoada, ou ele estava com alguma outra coisa, uma pedra no rim, entendeu? Mas apareceu aquela pedra na vesícula. E às vezes ele tira a vesícula por conta disso. E às vezes ele continua, ele me fala assim, nossa, doutor, eu tirei a vesícula, mas sabe? Aquela dor, toda vez que eu como uma feijoada, a mesma dor volta. Então não era a vesícula, né? Igual isso aí. O paciente pode ter uma contratura muscular, vai lá, faz um exame de imagem, hérnia na lombar. A dor é da hérnia. Nem sempre vai ser, né? Nem sempre não. 95% das vezes não é. Não é nem sempre. Muito provavelmente não é. Achou uma hérnia porque foi fazer o exame. Exato. E claro, foi bom que achou, porque Vamos implica... controlar. Tem que fazer um reforço da musculatura dos paravertebrais ali e tal. Tem que fazer. Que bom, mas assim, dizer que esse cara agora condenar ele, sentenciar ele ao sedentarismo eterno por causa de uma hérnia, só vai piorar aquela hérnia que ele nem sabia que ele tinha, né? A própria literatura já fala isso na parte ortopédica, seja de joelho, coluna, etc e tal. Falando de coluna lombar, que é o que mais aparece lá no consultório. É o que mais chega para você. É o que mais chega. Dor lombar é o mal da humanidade, eu diria assim. Na área músculo-esquelética, de dores e tal. Depois dor cervical, aí vem quadril, joelho e ombro. Aí depende do local, o que a pessoa faz, etc. Dor lombar, como eu falei, 95% do que aparece ali no exame de imagem não é a causa da dor. E às vezes não, na grande maioria, quando tu pergunta para esse paciente assim, tá, a tua dor é da hérnia, ok. O profissional que te avaliou, o profissional que te disse que isso aqui é da hérnia, ele tocou em ti? Ele fez algum teste clínico para saber se a dor era daqui? Não. Só o exame. Só o exame de imagem. Aí não tem como, né? Aí fica complicado. Por exemplo, eu tenho, como eu falei, a gente classifica a dor, tá? Eu tenho uma dor que ela pode ser nociceptiva, que é uma dor decorrente de um estímulo. O teu corpo interpretou um estímulo sendo nocivo e disparou o alarme lá da casa, como a gente estava falando, tá? Eu tô aqui sentado na cadeira aqui, a gente já tá aqui há algum tempinho. No início, a minha bunda estava sendo comprimida pela cadeira. Ela está sendo comprimida igual até agora. Agora começou a ficar um pouquinho desconfortável, já estou há um tempo. O teu cérebro está interpretando isso como estímulo nocivo. Pode chegar uma hora que ele comece a doer. Não, é só o estímulo que o teu cérebro passou a interpretar. Já está nocivo demais, levanta aí porque pode estar machucando. Isso pode estar gerando uma isquemia. Essa isquemia é passagem do fluxo sanguíneo. Isso começa a aumentar, chega uma hora que o estímulo nocivo altera a química ali da estrutura e, consequentemente, o cérebro interpreta isso como dor e começa... Então, isso pode acontecer com uma musculatura, pode acontecer com uma articulação, pode acontecer com várias outras estruturas. Eu posso ter um estímulo neuropático, que aí pode ser decorrente de uma hérnia. Só que aí eu consigo fazer testes clínicos que eu defino se aquela dor é de uma origem muscular ou neurológica. A gente consegue definir isso com testes clínicos. Às vezes não precisa nem pedir o exame. Justamente para não assustar o paciente. Porque ele sempre vai abrir o exame antes de chegar no teu consultório. Normal. Ele vai ler, aí ele vai botar no Google. Sim, aí ele viu que vai morrer. Ele viu, eu vi que essa dor é da hérnia, né? Porque é igualzinho. Eu disse, tá, vamos de novo. Senta aqui. Aí pega o quadro lá, né? Ó, vamos desenhar aqui. Então a gente tem que fazer uma desconstrução de tudo isso para fazer esse tratamento de forma mais apropriada.